Olá, sétimo ano. Hoje eu trago para vocês o nosso último vídeo de redação, tá? Eu gostaria de falar um pouquinho do que nós passamos e aprendemos ao longo desse ano. Nós falamos sobre os gêneros textuais, né? Nós conhecemos os gêneros textuais. Começamos com o gênero receita lá no início. É muito interessante porque nós sabemos dos principais tipos de textos, né, que existem. Então, eu tenho texto narrativo, eu tenho texto dissertativo, eu tenho o texto descritivo, e é como se eu pegasse esses textos, né, eu fosse esses tipos de texto fosse o material para a gente usar em cada tipo de texto, né. Então, no gênero receita, a gente viu que eu tenho descrições do modo de fazer, nós vimos o manual de instrução também, nós vimos regra do jogo, né? O mito, a gente viu o quanto o mito ele busca dar uma explicação sobre a origem do universo, ou de uma planta, ou de um pássaro. O conto, dessa forma, é um texto narrativo porque ele conta uma história, tá? E, por fim, nós vimos o artigo de divulgação científica, que, apesar de ter esse nome bem dificilzinho, o que nós aprendemos? Que qualquer pessoa, né, consegue ter acesso a essas informações, ler esse texto de divulgação científica e consegue entendê-lo, porque ele é escrito justamente com esse objetivo. Ele divulga assuntos de natureza científica e relacionados às diversas áreas do conhecimento. Tá? Nós vimos a área de tecnologia, né, de ciência, a área até de português, né, de história. Nós vimos a descoberta de fósseis. Então, assim, por mais que seja científico, o leitor ele consegue interpretar esse tipo de texto, tá? Então, nós vimos que o artigo de divulgação científica é um gênero textual que tem por objetivo expor para toda a sociedade pesquisas de cunho científico, o resultado dessas pesquisas, né? Então, antigamente o ovo era ruim para o colesterol. Mas aí eu tenho uma nova pesquisa que divulgou que se eu comer de tal forma, ele vai fazer bem. Então, é muito interessante porque a pesquisa ela não para, né? Então, a gente sempre, eu estou com dúvida aqui, ó, no café, se faz bem, se faz mal, eu posso buscar os artigos para tirar essa dúvida, tá? Esse gênero apresenta alguns elementos comuns em gêneros jornalísticos, como, por exemplo, para dar credibilidade a esse artigo, a citação de uma fala de uma autoridade, tá? A presença de dados estatísticos, elementos visuais acompanhados de texto, com o objetivo de complementar ou ilustrar uma informação apresentada, tá? Além disso, os artigos de divulgação científica costumam expor os dados obtidos em pesquisas, de modo a descrevê-las, como a gente viu no texto do capítulo que nós estudamos. Foi feita uma pesquisa no condomínio, né, onde eles incentivaram a reciclagem, e a pesquisa era justamente para saber se isso daria certo, se eles conseguiriam conscientizar os moradores da importância da reciclagem para o meio ambiente, tá? Então, tudo isso nós vimos naquele texto. Vimos que a pesquisa foi positiva e que, inclusive, as pessoas que fizeram essa pesquisa, os interessados, eles falaram o seguinte: tamanho foi o sucesso, apesar de ser um projeto piloto, o primeiro condomínio que eles implementaram esse tipo de pesquisa de reciclagem, que eles divulgaram até para outros condomínios, né? Eles indicaram, na verdade, para os outros condomínios, tá? Então, foi isso que nós vemos, ó, elementos comuns, citação de autoridade, dados estatísticos, tá? Apresenta de forma expositiva uma descoberta científica ou uma pesquisa realizada, tá bom?
Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Agradeço pela atenção de vocês ao longo de todo esse ano. Ano que vem estaremos juntos. Tchau, tchau. Obrigada.